Boa noite, gente. Que alegria estar aqui, podendo servir vocês. Sou o pastor Kleber Barros, de São Paulo, pastor local da Expansão da Fé, Zona Oeste de São Paulo. Mas já estive aqui por essa região alguns anos atrás, já encontrei alguns amigos ali, de alguns outros lugares que nós estivemos ministrando, e para mim é uma alegria poder servi-los para esse tempo de cumprimento na vida de vocês. Vocês creem nisso? Diga amém. Enquanto eu estava ouvindo o pastor ministrar, o louvor, a atmosfera que vocês estavam construindo aqui, eu tentava perceber a atmosfera do que o Pai está construindo sobre essa casa de sacerdotes. E uma das coisas que eu comecei a ouvir do Espírito Santo era que vocês estão entrando em dias de cumprimento. Vou falar mais uma vez. Existem duas questões bíblicas. Existem pessoas que vivem dias de realizações e pessoas que vivem a agenda de Deus, dias de cumprimento. Eu vim aqui para falar a você que você vai sair de expectativa de coisas que Deus poderia fazer apenas com você, que estava relacionado apenas com você. Você vai entrar em dias de cumprimento sobre tudo aquilo que Ele escreveu sobre você antes que você nascesse e fosse formado no ventre materno. Posso ouvir um amém aqui essa noite? Então levante as suas mãos mais alto que você pode. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Senhor, nós queremos bendizer o Teu nome essa noite nessa casa de sacerdotes. Nós viemos aqui para discernir a Sua voz, o que você está fazendo nesse dia, nessa temporada e nessa estação. Obrigado porque o Senhor me trouxe depois de alguns anos nessa jurisdição sacerdotal para ver o que você está fazendo em pessoas e com este lugar. Eu quero abençoar as famílias representadas que nos assistem, as pessoas que estão nesse auditório, que a Tua palavra possa alcançá-las. As Escrituras dizem que a palavra que sai do Seu trono, da Sua boca, ela não pode voltar para o Senhor vazia antes que encontre alguém. Então eu quero abençoar essa noite, que nessa noite a Sua palavra, como diz Crônicas, que os Teus olhos percorrem toda a terra à procura de encontrar corações que sejam totalmente seus. Que nessa noite o Senhor possa encontrar corações que sejam totalmente rendidos à Sua vontade, pessoas que queiram de verdade viver o que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo. Que a Sua palavra possa ativar, que a Sua palavra, como já foi liberada essa noite, possa trazer cura, possa quebrar a esterilidade, possa trazer tempo de resposta de orações, para que o Seu governo seja estabelecido. É assim que eu oro e abençoo essa casa sacerdotal, aonde o Seu nome é exaltado para a glória e honra do Teu nome. Quantos crêem, diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória essa noite. Pode ser melhor, vamos lá, irmãos. Pode ser melhor, vamos lá. Todas as vezes que eu estou com amigos em mesas, em conferências, quando recebi o convite para estar aqui, e eu estava justamente na semana desenvolvendo uma mentoria com pastores, com amigos, sobre um tema que o nome que vocês carregam é uma palavra rema que o Senhor está trazendo para os próximos 7 anos. Estávamos orando uma semana em jejum, e o Senhor começou a falar sobre a maturação do vinho. E o Senhor nos deu uma palavra em Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Quero começar a ler com vocês para te explicar. Porque o Senhor disse que vocês estão entrando em um ciclo dos próximos 7 anos, as 7 próximas estações, como comunidade, de um tempo de colheita sobre tudo que o sacerdote plantou nessa terra nesses últimos 21 anos. Vocês creem nisso ou não? Esse amém não foi amém de crente, não. Eu vim para cá porque o povo lá é quente, Kleber. O povo é cheio de Deus, o povo glorifica, sapateia. O povo levanta a mão. Eu falei, eu quero ver. Duvido, rapaz. Estou vendo ali Pedro, Tiago e João levantando a mão e uns outros só assim, olhando para mim. O que vai sair desse negão aí, rapaz?
tem um texto, vamos ler juntos, Isaías 43, versículo 1 e 2, fala sobre essa maturação. Diz assim, ó: mas agora, dê comigo, 1, 2, 3, mas agora, assim diz o Senhor que te formou. O que ele diz? Não temas, porque eu te remi, tu és. Então olha para cá, preste atenção nesse texto, não tira o texto não, por favor, deixa o texto aí, dá uma olhadinha no texto. O Senhor está falando por meio de um profeta sobre um tempo de maturação, sobre um tempo de salto. Páscoa que está chegando não é ovo de chocolate colocado por um coelho. O Pêssah é onde se dá uma consciência de liberdade para que você tome a natureza do que Deus te chamou para se tornar. Escute, Páscoa é você saindo de um lugar para tomar a natureza da identidade que Deus te chamou para que você seja. Diga amém, vamos comigo. Então se prepare, dias de cumprimento não são para pessoas que trabalham por aceitação, são para as pessoas que sabem quem são. Deu para entender? Então preste atenção, aqui o Senhor está falando sobre a identidade de alguém, em formação, em maturação. Ele está dizendo, agora assim diz Yahweh, o Senhor que te criou, ó Jacó. A palavra criou ou criar vem da palavra barak em Gênesis. Essa palavra significa que Deus cria algo sem ter uma referência, sem ter uma matéria-prima. O homem, ele é criativo, ele não é criador. Deus, ele cria da onde não existe nada. Por exemplo, um homem, para criar essa mesa, ele teve que ter uma referência. Qual foi uma referência? Uma árvore, uma madeira. De uma matéria-prima ele tira e cria isso aqui. A palavra bara, o Senhor cria da onde não existe. Você está aqui, diga amém. Aqui o Senhor está usando a palavra criar. Ele diz que dá a primeira versão de um homem que ia dar origem a uma nação. Ele diz, criou, ó Jacó. Tudo que Deus te dá não é formado, é criado. A segunda expressão que ele diz é formado em Israel. Então eu quero profetizar, liberar essa palavra sobre você empreendedor, sobre você que confia no Senhor, sobre todo aquele que tem uma palavra de Deus. Segura, Deus não vai te dar as coisas prontas, porque o poder foi de Deus de te liberar a palavra, a competência é sua em dar forma à palavra. Vou falar de novo, o poder de Deus foi em liberar a palavra, a competência tem que ser minha e sua para dar forma à palavra que Deus liberou. Diga amém. Esse versículo, Deus está falando sobre competência. O primeiro estágio de um homem foi como Jacó. Como Jacó, ele errou, ele tinha chamado, ele viu Deus, foi enganado, enganou, viveu muitas coisas, até que um dia, preste atenção, depois de 22 anos de estar fora da sua cidade natal, e estar trabalhando para um homem que tentava enganar, em 22 anos, todas as vezes que Jacó decidia mudar, Labão aumentava o seu salário. Escute bem o que eu quero dizer a você. Há pessoas que Deus está trazendo um tempo de exigência a você. Qual é a exigência? De maturação. Existem coisas que Deus não pode fazer ainda, até que você desperte a sua consciência para o propósito para o qual Deus te chamou. Existiam coisas que Deus tinha como promessa na vida de Jacó, que Deus só cumpriria quando ele se tornasse Israel. Existem palavras que você carrega e você diz, parece que o tempo está passando, eu estou no tempo de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus está atemporal, Ele não tem tempo, Ele está fora do tempo dos homens. O grande lance é que quando Deus começa a querer fazer, é quando você chega na estação correta. Vou tentar te explicar. Lucas capítulo 4 começa a narrar em outros evangelhos, quando Jesus está crescendo, os seus pais levam Jesus para a primeira festa de Pêssah em Jerusalém, na capital. Jesus se perde dos pais. Os pais, depois de alguns dias, estão voltando para o vilarejo, escute, e percebem depois de alguns dias que Jesus não está no meio deles. Eles voltam para a capital e conseguem achar Jesus depois de 2 dias. Quando a mãe e o pai conseguem encontrá-lo, ele está diante de homens sábios, perguntando, respondendo coisas das escrituras. A mãe espera aquilo passar. Quando acaba a conversa, ela fala assim: menino, se eu pudesse. Por que você fez isso comigo e com seu pai?
A gente está te procurando há dias. Então vem a resposta, escute: mãe, você não sabia que eu tinha que estar aqui, na casa de oração, tomando conta dos negócios do meu pai? Quando Maria ouviu aquilo, ela se assustou, ela disse: oh, não era o menino Jesus respondendo, era o Cristo que habitava dentro do menino Jesus que havia despertado. Deus só vai fazer você entrar em dias de cumprimento quando o que está aí dentro despertar para aquilo que Deus chamou. Cadê você? Diga amém. Eu quero abençoar você nessa noite. Chegou um tempo de maturação para que você se torne o que Deus está esperando você se tornar. Não é Satanás, não é a luta, é a falta de maturação. Deus está esperando você dar uma resposta diferente. Deus está vindo batendo na porta da sua vida há algum tempo e parece que a resposta é a mesma, porque Deus não pode cumprir nada na vida de pessoas que se ofenderam. Deus não cumpre palavras na vida de pessoas ofendidas. Nenhum amém. Escuta, na Páscoa é quando você salta. Quando ela vai a origem do persa da Páscoa é no Egito. A palavra Egito, preste atenção, significa Mitzraim. A palavra Mitzraim significa lugar de limites. Eles entraram, você sabe disso, mais do que eu, na crise, na época de José, que José governava. Eles entram com mais de 70 pessoas para o Egito. Entram como a melhor mão de obra da agropecuária, a melhor. Não tinha ninguém que trabalhava com a terra melhor do que Israel. Então eles fizeram o Egito prosperar. Mas depois, com o tempo, o Egito foi matando a identidade deles, dando trabalho, porque tinha medo com que eles crescessem e pudessem se rebeliar de dentro para fora. Então escute, tem dinheiro que não se toca. Vou falar de novo. Espera, o que você está querendo dizer, Kleber? Tem porta que você diz que é porta e não é uma porta, é uma distração. Quando você cresce, a primeira coisa que Deus começa a se relacionar com você não está ligado mais à sua dor e nem à sua alma, está ligado a uma consciência de propósito. Não está ligado sobre necessidade, está ligado sobre que Deus pode chegar para você e falar assim: não vou fazer, não vou te dar, não é a hora. Não, mas eu queria tanto. Isso não se trata sobre querer, se trata sobre cumprir. Em João capítulo 7, escute bem, os irmãos de Jesus começam a pressioná-lo dizendo: já que você quer ser conhecido, vai para tabernáculo, para Sucote, vai para Jerusalém e celebre a grande festa. Começa a fazer milagres publicamente. Então Jesus, em João 7, ele diz assim: é verdade, quem não tem propósito faz o que quer na hora que quer, mas quem tem uma agenda só faz algo na hora do propósito. Deixa eu dizer algo para você. Quando você cresce, a maior virtude que você maturou na fé, você não está cheio do futuro, a ansiedade não anda mais com você. Por quê? Porque você está dentro de uma agenda. Você está aqui, diga amém, por favor. A Páscoa é você sair da sua agenda e entrar na agenda de Deus. Mas por que você está falando isso? Porque eu vi, quando eu comecei a ficar quietinho aqui, eu gosto de ficar quietinho, eu gosto de começar a sentir o cheiro da atmosfera do lugar, e dizer assim: Kleber, tem várias pessoas cansadas nessa casa. Por que estão cansadas? Porque estão dizendo que as oportunidades estão vindo, mas as oportunidades ao mesmo tempo estão deixando cansados. Eu falei: mas isso é oportunidade ou é distração? Ele diz: porque ele diz que ao rebelde ele dá trabalho, mas aqueles que estão dentro da agenda, até quando você está dormindo, ele te favorece. Então o Senhor está dizendo que está chegando um tempo na sua vida de você começar a discernir aonde Deus quer te plantar e os lugares que você vai ter que dizer não, romper. Não carregue dívidas emocionais, não leve pessoas com você
para lugares que Deus não mandou você levar, porque você está trabalhando por baixo de chantagem emocional e dívida emocional. Você está aqui, diga amém. Chegará um tempo de você prosperar naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus te prometeu, mas preste atenção, não trabalhe por dívidas emocionais, cure o seu coração de qualquer tipo de ofensa, e o destino, Deus te dará velocidade para que você atinja o alvo o mais rápido possível. E eu quero profetizar que em 2026 estão chegando novidades da terra de Canaã para os seus dias e para a sua família. Quantos recebem isso? Diga amém e dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória essa noite. Pode ser melhor, vamos lá, irmão. Quando a gente olha para aquele texto, o profeta está sinalizando algo. Eu vejo pessoas, escute, olha só. Eu vejo pessoas que quando ela recebe uma palavra do Senhor, ela acha que quando ela pisar na geografia que o plano que Deus prometeu, vai estar tudo pronto. Para mim há dois tipos de povos dentro da casa. Alguns que são preguiçosos, que Deus tem que dar pão pronto. Deus dá pão para aquele que tem fome. E para outros que são construtores, homens de futuro, Deus dá desenhos celestiais, porque são construtores. Escute, construtores para onde Deus te empurrar, porque você é maduro. Deus, você não vai chegar em lugar pronto. Vou te explicar. Gênesis 12 diz que quando a palavra do Senhor encontra Abraão e fala para ele: sai de ti para você mesmo, sai de ti, sai da realidade do teu pai, da tua mãe, da tua parentela, sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando ele chega no lugar que Deus falou, irmãos, olha para cá, não tinha nada do que ele imaginou. Ele chega lá e diz: mas espera aí, Deus, o Senhor mandou deixar tudo aquilo, eu pensei que eu ia deixar aquilo para algo melhor. Mas quando ele chega lá não tem nada. Aí ele diz assim: então peraí, eu vou descer para o Egito. Preste atenção. Se você é um construtor, Deus nunca vai te levar para o lugar onde as coisas estão prontas. Você vai dar forma ao lugar. Por quê? Porque o que Deus te dá são coisas criadas, e a sua competência vai dar forma àquilo que era apenas criado. Diga amém, vamos comigo. Um exemplo. Quantos pais eu tenho aqui essa noite? Glória a Deus. O seu filho, Deus já te deu ele formado? Deus deu o filho para você como? Criado. O que é que ele te deu? A semente, pum. Aí ele vai crescendo. Mas quem vai dando forma ao que Deus te deu? Você como pai competente. Diga amém, vamos comigo. Tudo que Deus vai fazer é do mesmo jeito. Deus nunca te dá as coisas prontas. Quando as coisas chegam prontas, Deus está trazendo uma mensagem subliminar por trás dela. Eu não confio na sua construção. Eu não confio no que você faz. Por isso, preste atenção. Nos próximos 7 anos, pessoas aqui terão a oportunidade de ter coisas que vão chegar criadas, sem forma, vazio. Essa palavra no original significa tohu vavohu em hebraico, é sem forma e vazio, mas a sua competência vai fazer preencher aquele lugar. Você está aqui, diga amém. Foi isso que Deus estava dizendo por meio desse capítulo que lemos em Isaías. Criado ele era Jacó, não era muito certo, tropeçou, fez muita coisa, mas até um dia que Deus deu forma e deu o nome dele como? Então ele tomou a forma que Deus esperava. Depois de 22 anos, preste atenção, irmãos, todas as vezes que ele queria mudar, Labão mudava o salário dele. Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes em 22 anos. Muitas vezes quando você decide mudar, eu vou mudar com a família, eu vou mudar com aquilo, eu vou colocar posicionamento, sempre vem uma proposta para você continuar no mesmo lugar, sendo a mesma pessoa e não se tornar o que Deus esperava. Quando eu entrei aqui, o Senhor disse assim: eu estou esperando respostas de pessoas que se comprometeram comigo e desistiram no meio do caminho por uma chantagem emocional. Você está aqui, diga amém. Posso ler mais um versículo? Posso ler, pastor, mais um? Está indo bem? Está rolando? Então vamos embora. Eu só estou taxiando na pista, eu estou novo, eu estou vindo aqui, só estou sentindo o cheiro da igreja, só estou sentindo o cheirinho.
mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Vê se é isso, por favor. Gênesis 13, 14. Olha isso aqui, o que Deus está falando com algumas pessoas aqui. Você está aqui dentro, você veio, você caiu na rede. Gênesis 13, 14. Olha que interessante isso aqui. No 3, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E disse o Senhor, que mais? Segura. Lê, tira foto. A palavra de Deus a Abraão foi: sai, lech lechá, sai. Sai de ti, sai da sua vida, sai da ofensa, sai da família, sai da cultura, sai para o lugar que eu vou te mostrar. Não leva ninguém. Ele levou Ló, porque ele tinha dívida emocional. Porque quando o irmão dele, irmão de Abraão, pai de Ló, morreu, Abraão se tornou o pai de Ló. Então tinha uma dívida emocional. Eu não vou deixar para trás, coitadinho. Como que eu não vou, Senhor? Não, Ló, vamos comigo que você é como fosse meu filho. Deus não relaciona com a alma. Vou falar de novo. Algum crente vai dar glória a Deus aqui. Deus é espírito. Deus não se relaciona com a alma. Nossa, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando. Olha a dor de Jesus. Deus é espírito. Ele não sente. Ele é. Mas então como é que ele sente? Ele olha para Yeshua, para o seu filho e fala assim: você que encarnou foi lá, isso dói mesmo? Aí Yeshua fala assim: como dói. E mostra as mãos e fala assim: o que eu faço aqui? Abençoa, Pai. E Yeshua é sempre o advogado de defesa. Abençoa, tem misericórdia. Olha lá, doeu. A alma é... Mas o que eles estão sentindo quando fala que eu tenho que olhar para essa crise de ansiedade, esse pânico? Foi o que eu passei no Getsêmani, Pai. Quando eu clamava e você não respondia, quando eu transpirava sangue e você não aparecia, eu estava com medo da morte, eu não sabia o que fazer. Aí o Pai fala para Jesus assim: mas meu filho, não foi um acordo que a gente já tinha feito quando você morreu antes da fundação do mundo? Ninguém entendeu, né? O cordeiro foi morto antes da fundação. Então o acordo foi feito antes de Deus dar forma ao mundo. Então quando chegou na hora da aprovação, o Pai não podia intervir no que Jesus tinha que crescer. Tem coisas que você está exigindo resposta. Ele diz assim: eu não posso entrar, eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Mas espera aí, como que Deus vê que eu cresci? A primeira coisa: quem cresceu não se ofende mais. Quem cresceu não murmura mais. Quem cresceu não olha para o passado. Quem cresceu, mas eu estou com medo, vai com medo. Mas eu estou chorando, vai chorando. Mas eu acho que vai, por quê? E você, é maturidade da fé, é maturidade. Escute que eu vou falar para algumas pessoas aqui. Tem algumas pessoas aqui dentro que você está assim: parece que Deus se esqueceu de mim. Então eu vim aqui como um maluco lá de São Paulo para te falar: Deus está te tentando frustrar como Deus. Peraí, pastor Cleber, peraí, você é louco. O pastor trouxe um herege para pregar. Como é que é? Deus, Ele não vai te responder em algumas coisas que você quer que Ele, como Deus, te responda. Por quê? Porque Ele quer se revelar como um pai. Ninguém pegou. Sabe o que não pegou? Porque você está criando uma vida religiosa demais, entendendo que fundamenta a sua fé é a confiança no amor de um pai, e não apenas esperar que um Deus possa fazer. Por quê? Porque maior do que uma bênção que um Deus pode te dar é a herança que eu posso receber de um pai. O que o Senhor está dizendo, que a maturação dessa casa de sacerdotes não está ligada apenas a Deus a abençoar. Deus está trazendo uma herança para essa casa, uma herança
Uma herança envolve tudo, envolve pessoas, famílias, recurso. O que Deus vai fazer no próximo governo dessa cidade, vocês vão estar ligados nisso. Eu vejo uma mesa, e você na ponta dessa mesa, dando alimento para esses homens, esses homens públicos. A igreja do futuro, que o Pai está colocando na sua mão, é uma igreja que está fora da plataforma, é uma igreja de Barnabé, é uma igreja que desenvolve homens de negócio, homens de futuro. É para isso que Deus fez você ficar aqui. E os homens sairão de vários lugares do Brasil, virão para se assentar na sua mesa, neste lugar. Por isso não é tempo de você sair, é tempo deles virem e começarem a pousar aqui. É um tempo para essa casa crescer em maturação, para alimentar alguma coisa que está vindo para o Brasil, que está nascendo aqui. Sabe a visão que eu tenho quando olho para vocês aqui? Eu vejo surfistas dentro do mar, quando a onda não vem, em cima das pranchas, olhando assim, ó. Quando eu cheguei aqui foi a primeira visão que eu tive nessa casa, porque o Senhor me deu essa visão no final do ano passado. O pastor disse: alguns lugares que eu te levar no Brasil, eu vou mostrar essa imagem para você. E todas as vezes que eu te mostrar essa imagem, é porque lá nascerá algo. Por isso que o Senhor está dizendo: não pode nascer algo que vai tocar a nação, se vocês ainda forem imaturos. Chegou a hora de crescer, de dentro para fora. Você está aqui? Diz que eles estavam em cima da prancha. Aí diz que muitos que estavam esperando a onda remaram em cima da prancha para a direita, dentro do mar, para a esquerda, e muitos começaram a desistir. Isso não vai vir mais, e começaram a voltar para a areia, colocar a prancha debaixo do braço e ir embora. E diz que ficaram só alguns surfistas assim, ó. Mas a gente tem certeza que vai vir. E o sol já quase indo embora. De repente houve um grito: está vindo! E eu vi alguns surfistas que tinham sobrado, começaram e veio uma grande onda, e eles desfrutaram de uma onda. Um desses homens era você. Tem algo que está começando a se mover. Você diz: eu sinto o cheiro, mas eu não vejo. Ele diz assim: é que eu fiz você plantar isso há mais de 10 anos atrás. Você plantou, agora que as coisas vão voltar para você. Você vai entrar numa colheita de uma década. De uma década que você plantou. Por isso Deus fez vocês passarem de um lugar para o outro. Questões familiares, questões na saúde, questões com a igreja, questões, frustrações. Se frustrou com pessoas, diz: eu usei a ferramenta da frustração para trazer você para onde eu queria, para o meu altar. Ele diz: eu usei a frustração para trazer você para onde eu queria. Por quê? Ele diz: porque você não é um palestrante, você é um sacerdote. Você não é um coach, você é um sacerdote. E os homens queriam alterar a natureza que Deus plantou em você, seduzindo você com o brilho da glória dos homens. Então Deus fez o brilho da glória dos homens apagar diante dos seus olhos, para trazer você para o altar e falar: agora eu vou te dar a minha glória. Agora eu te darei a minha glória. Pode ser melhor? Vamos lá, irmão. Levante suas mãos mais alto que você pode. Que vocês tomem a natureza do que Deus está trazendo para a vida de vocês, coletivamente, familiarmente. Que Deus levante famílias sacerdotais nessa casa de oração. O Senhor diz assim que essa casa é um útero de Ana. Que louco. Quando você começou a orar, Ele falou assim: essa casa para mim é uma Ana, é um ventre de Ana. Eu sempre rompo a madre para preparar a próxima geração que vai me ver. Sempre você esteve ligado a abrir a madre para preparar a próxima geração. Sempre. É isso que você carrega. Você está aqui? Diga amém, irmão. Tem uma atmosfera
maravilhosa. Eu vejo uma nuvem que ela estava tão, ela estava cada vez, a gente já fala, ela está baixando assim, ó, ela está baixando, ela está ficando baixinha, uma nuvem assim, ó. Irmão, é dia de você tocar, entrar na nuvem, receber a presença, se render, ser curado inteiro. Muitas mulheres que foram tocadas aqui pelo pastor, o segredo é cura o seu coração e Deus abre a sua madre. Deus curou o coração de Ana e abriu a madre dela. Enquanto Ana estava ofendida com Penina, Deus deixou ela estéril. No dia que ela viu que era para ver, e falou: Senhor, eu não quero mais ficar ligando para a ofensa dessa mulher, cura o meu coração. O Senhor diz assim: eu curo o seu coração. E você quer o quê? Se você me der um filho, eu te devolvo. Ele diz: encontrei uma mulher madura, que não está ligado a ela, está ligado ao meu altar. Eu abençoo você. Se você quer prosperar nos próximos meses e chegar em dezembro para um tempo de colheita, escute que Deus está falando com você. Traga uma oferta que você nunca trouxe na casa de Deus nesse dia da Páscoa. Deus mandou falar isso para a igreja. Nem falei com o pastor. E se ele também não quiser me trazer aqui, não estou nem aí. Eu obedeço a Deus. Eu estou falando que Deus mandou falar para você. Traga uma oferta que representa a sua família e a sua empresa na Páscoa nesse altar. Não é dízimo, oferta, é uma oferta especial. É algo que Deus vai falar com a sua casa. Se prepare o que Deus vai fazer, porque não existe fruto maior do que a semente. Não existe semente maior do que o fruto, não existe, ela sempre é menor. Então não olha para a semente, aquilo não é o fruto, é uma semente. E homens de futuro não comem, homens do futuro plantam o amanhã hoje. Eu abençoo você. Eu abençoo você. O que é abençoar? Dar velocidade para que você venha colidir o que Deus já escreveu sobre os seus dias. Obedeça ao Senhor nos próximos dias. Faça algo extraordinário no altar de Deus. E se prepare para os próximos, até tabernáculos. Escute o que vocês plantarem aqui agora no Pêssah, na Páscoa. Tabernáculos, na nossa primavera, haverá uma grande colheita para o louvor da glória de Deus. Se você recebe, diga amém e aplauda bem forte ao Rei da Glória. Vamos lá, dá uma glória a Deus aí, dá um aleluia. Pode ser melhor, irmão. Que maravilha, hein? Mais uma só, tá bom? Vocês estão muito quietos. Jeremias 48, versículo 10 ao 12. É o que eu vim falar sobre a mensagem da natureza da identidade que vocês têm. Vinho Novo não é o nome da igreja. Como não? Nunca foi o nome dessa igreja, Vinho Novo. Vinho Novo é a natureza da mensagem que vocês carregam. Vou falar de novo, vocês ficaram meio estranhos agora, né? Porque é um profeta. Profeta trabalha por revelação. Aí você tem que falar, o que são códigos? O vinho novo é a natureza do nome que Deus marcou vocês como uma mensagem. Por isso que, por exemplo, sempre Deus está sacudindo vocês de um lado para o outro. Vocês nunca repararam? Deus nunca deixa vocês ficarem quietos. Quando vocês querem ficar quietos, aí Deus traz uma enfermidade de um, sacode o outro. Um outro parece que morre, o outro parece que perde o emprego, o outro filho vai embora. Sempre tem o que está acontecendo? Porque Deus está dizendo assim: a natureza do que vocês carregam não pode ficar acomodada. Vamos embora, vai, bora. Põe para mim, Jeremias 48, do 10 ao 12. Você está aí? Dá glória a Deus, irmão, aleluia. Vocês estão meio assim para mim, assim, ó. Fica tranquilo, fica em paz. Vamos lá, vamos ler no 3, 1, 2, 3, vamos lá. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, e maldito é aquele que preserva a sua espada do... Preste atenção a partir daí, versículo 11. Verso 11, até o 12 agora. Moabe esteve descansado desde a sua... Vamos lá, gente. E as suas fezes repousaram, não foi mudado nem foi para o cativeiro. Por isso, você teria que tirar uma fotinho desse versículo. Você vai precisar. Por quê? Olha o que está dizendo aqui, ó.
Aqui está dizendo que para o vinho chegar na maturação, ele tem que ser colocado, trasfegadores, de um ambiente, depois de um tempo, para outro ambiente, por quê? Porque se ele ficar em um lugar, sem ser mexido, cria-se a borra, desce para o fundo, se torna em fezes, destrói tudo o que você fez. Você perde o vinho, perde o odre, perde a colheita. O Senhor está falando que quem foi esse povo? Moabe. Moabe, quando eles saem de um lugar, olha o que está dizendo, eles escolheram um pedaço de terra, ficaram ali, nunca mais foram mexidos. Se você olhar para o livro de Deuteronômio, Deus diz que rejeita os moabitas. Por quê? Porque eles não quiseram dizer sim para Deus e ainda perseguiram os filhos de Deus. Deus diz assim: nunca façam aliança com Moabe. Mas olha que interessante, olha o versículo 12. Versículo 12. 1, 2, 3, vê comigo. Portanto, eis que dias vêm, diz, em que lhe enviarei derramadores, que farão andar, e farão o quê? As suas Você quer aplaudir? Pode aplaudir. O que ele está dizendo? Moabe não se mexe. Ok. Então Moabe vai ser um tipo de povo que eu não vou me mover. Balaão, Balaque, um povo que eu não vou me mover com eles. Mas Israel foi para o Egito, foi para o Egito, Babilônia, perseguido, foram mortos, voltaram, sempre Deus estava mexendo com eles, porque Deus estava fazendo trasfegadores, Deus estava derramando eles de um lugar para o outro, de um lugar. Quando Deus está mexendo com você, a finalidade não é matar você, não é fazer você se ofender, é fazer você se tornar um vinho maduro. Então escute o que eu vou falar para você. Quando entrei aqui, ele disse: Kleber, o vinho novo deixará de ser novo. Eu falei: pronto, Senhor, você me fala, tanto profeta que você traz nessa igreja, eu a primeira vez, nunca mais vou voltar. Ele disse assim: é você mesmo. Tem um texto, se não me engano, eu tentei anotar rapidinho, vê se é isso, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 49, vê se é isso. Quero ler algo com você. Não, 2:49. Se não for, vai ser 4:12. 4:12, desculpa. Lucas 4:12. Mata, chega. Isso. Olha aqui, Há um momento que Jesus fala sobre o vinho velho, o odre, você já sabe o que ele está dizendo. E chega um momento que ele diz assim: todo aquele que beber o vinho velho, não preferirá beber o vinho novo. Aí a tradução fala assim: mas como assim? Porque a Bíblia fala sobre o vinho novo. Ele não está, a originalidade não está falando sobre vinho envelhecido. Ele está falando sobre quando você toma um vinho maduro. Você não quer lidar mais com aquilo que era imaturo, que dava muito fermento, que dava desgaste, que é raro disso. Quando você prova daquilo que foi aperfeiçoado, você não quer mais saber daquele tempo onde as coisas eram apenas início. Essa resposta está falando sobre um tempo de maturidade para vocês. Até aqui, nessa realidade, você lembra que Satanás e Jesus estavam brigando? Está escrito, lembra disso? Escrito está escrito. Parece que era uma queda de braço. Até que Jesus chega um momento, ele dá uma resposta de alguém maduro. Ele diz: dito está. Peraí, pastor, mas como é diferente? Diferente. Está escrito, ele estava dizendo, está registrado. Está registrado. Está registrado. Quando ele fala dito está é o que Deus estava falando por meio de Cristo, o verbo de Deus ali. O que Deus está dizendo: você não vai vencer algumas guerras com coisas apenas registradas. O Senhor está dizendo que está trazendo uma maturidade de tal forma para essa casa, que Deus está trazendo uma verdade presente,
O que é uma verdade presente? Existe verdade passada, verdade presente e verdade futura. O Senhor diz que o que trouxe vocês até aqui é até aqui. Não vai ser mais suficiente de levar vocês a partir daqui. Mas por quê? Ele está trazendo um dito está para essa casa. Uma verdade presente está repousando nessa casa. O que é esse dito está? A verdade presente é a última atualização do que Deus está falando com o mundo. Tem algo dos céus entrando nessa casa. Por isso voltem a orar, consagração, fazem mais vigílias, preparem ambiente de Anas nesse lugar, de quebrantamento, de redenção, porque tem algo que vai entrar para permanecer e pousar nesse lugar, porque Deus está encontrando maturidade no coração. Há um dito está, tem algumas guerras que vocês estavam vivendo, meu Deus, vai ou não vai, alguns embates espirituais, territoriais, o Senhor está dizendo, dito. Quando Jesus disse, dito está, diz que Satanás o deixou, e diz que os anjos chegaram e o serviram, e diz que quando Jesus sai do deserto, escuta, estou terminando, ele vai para a sinagoga onde ele foi criado, lá em Nazaré. Ele pega o rolo da profecia de 750 anos do profeta Isaías e começa a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me pregou para pregoar, quando eu chego ele diz assim, está cumprido, e devolveu e saiu, e o povo ficou, como assim está cumprido? Ele diz assim, eu não vou mais viver dias proféticos. Como assim? Vocês vão ter que mudar o idioma. Nossa, o culto foi profético. Nossa, você viu o louvor hoje? Nossa, o louvor foi profético. Acabou. Porque quando você cresce, o seu idioma também tem que mudar. O que você está querendo dizer? Profético quer dizer que você confia na promessa, mas a promessa não vai se cumprir. Não, tudo é profético. Então o que Jesus fez? Jesus disse, ele leu o que era profético. Ele disse assim, está cumprido, eu vou dar forma. Por quê? Porque eu cresci, eu sou competente, eu não vou deixar a palavra passar por mais uma geração, eu vou baixar as linhas de todas as palavras, e vou dar forma a todas as palavras que Deus liberou sobre mim. O que Deus está vindo buscar nessa casa nesses dias, não são homens e mulheres que só vêm ouvir um sermão, mas são pessoas que se comprometem e se tornem um com uma palavra, e dizer, está cumprido, eu vou fazer parte de uma geração de cumprimento, eu vou parar de apenas de entrar em dias de realização, eu vou entrar na agenda de Deus, para manifestar toda a palavra que Ele falou sobre mim, sobre minha casa e sobre a minha geração. Será que Deus pode contar com você, meu irmão? Diga amém, diga amém. Então dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória essa noite. Vamos! Levante as suas mãos mais alto que você pode. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Jesus um dia deu um mau exemplo dizendo, a quem comparareis a essa geração? Eu toquei uma mensagem, uma canção de lamento, eles não choraram. Eu vim e toquei uma canção alegre, eles não dançaram. E disse, eles se tornaram juízes, não se comprometem com nada, mas julgam tudo. Não seja parte de uma geração que só ouve e não se compromete com aquilo que Deus está falando. Quantos comprometidos o Senhor está encontrando nessa casa de oração essa noite? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Faz um sinal para o Senhor. Faz um sinal para o Senhor. Faz um sinal. Se é com você, se é Deus, se é você que Deus está falando, você vai falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. A palavra Hinene em hebraico significa eis-me aqui. Hinene, Senhor, eu estou pronto para me tornar o que você espera de mim. Então continue com as suas mãos levantadas, por favor. Eu gostaria que você falasse com o Senhor agora. É você. Você falasse com o Senhor. Já não é uma oração embasada na sua dor, na sua necessidade. É uma oração que compromete. É uma oração que você pactua, é uma oração de aliança, é uma oração que você confia no Pai de amor.
Ele quer ouvir algumas coisas de você. E quando você acabar a sua oração, se o Espírito Santo está falando com você, de fato aqui, se o Espírito Santo está mexendo com você, desde quando nós começamos a ministrar, você vai levantar do seu lugar e você vai vir para o altar. E eu quero os músicos comigo profetizando e tocando comigo aqui. Você vai levantar do seu lugar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero voltar a arder, eu quero me comprometer, eu quero me tornar o que o Senhor espera. Eu não quero só viver de palavras, eu quero me comprometer com todas elas. Se é com você que Deus está falando, sai, levanta do seu lugar e vem para o altar. Fala: Senhor, eu quero ser renovada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só os corajosos, só as corajosas, vamos, sai do seu lugar e vem para o altar. Eu quero pactuar, eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. Você que nos assiste, manda mensagem no chat, de onde você está nos ouvindo, nos assistindo. Nós queremos te acompanhar. Fala: Senhor, eu quero dar a resposta para esse tempo. Eu quero dar a resposta para esse tempo. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. O Senhor trouxe você essa noite na casa de oração para ter uma conversa com você, como o Senhor conversa com sacerdotes, com homens e mulheres que cresceram. Eu vejo muitos homens e mulheres aqui com seus corações ofendidos. A ofensa faz com que a esterilidade se torne legítima nos seus dias. Eu vejo muitos homens com capacidade para crescer, prosperar, mulheres sábias, mas a sua casa parece que amargurou, o vinho envelheceu. O Senhor está dizendo para você: abra mão. Você vai ter que decidir perdoar de verdade. Deixa ir embora. O apóstolo Paulo ele usa uma expressão: quem me livrará do corpo dessa morte? Os piratas da época amarravam os homens ao corpo de alguém que estava morrendo. Eu vejo, olhando para algumas pessoas aqui de cima, eu vejo algumas pessoas, você está morrendo. Síndrome do pânico, ansiedade extrema, insônia, amargura. Outras pessoas ofendidas porque você está dizendo: parece que Deus tirou aquilo de mim. Por que Deus fez aquilo? Deixa eu dizer algo para você: você não perde o que Deus não te deu. Teve coisas que Deus não te deu e você está dizendo que Deus tirou. Como Deus tirou se Ele nunca te deu? Foi você que foi atrás, você armou, você construiu. Deus na verdade trouxe você porque Ele ama você. Você não perde o que Deus não te deu. Se prepare para os próximos dias. Se você renovar a sua aliança com Ele agora no altar, juntamente com a sua casa, tirar da sua mesa coisas que não deveriam estar mais lá. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui: você está se sentindo perdido, perdida, sem direção. A sua fé esfriou. Deus manda dizer para você: quem foi escolhido não tem escolha. Deus te escolheu. Você não tem direito de escolher. Ele escolheu você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Você não tem poder de escolha mais, a não ser se render. Então essa noite é uma noite de rendição, de você falar: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo no seu altar, eu quebranto o meu coração, eu me esvazio de mim mesmo, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Eu quero fazer a sua. Eu vejo o Senhor liberando corações de homens e mulheres aqui. Se esvazia de você mesmo, e você será cheio do poder do Espírito de verdade. Haverá uma cura genuína. Nós nos rendemos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor. Levante as suas mãos, diga: teu é o reino, teu é o poder. Diga.
tocar e quebra as cadeias em Yeshua. Sim. Vem, Senhor, milhares. Enche este lugar, Senhor. Enche este lugar, Espírito Santo. Escute. Escute. Eu vejo uma mesa apostólica, viu, pastor? Deus dará a vocês uma planta arquitetônica celestial. Eu vejo uma tecnologia divina chegando até vocês. Quero dizer aos empresários da casa, aos empreendedores, escute bem. A estação na nossa nação irá mudar, mas escute. Se você se entregar e se render a um modelo, a forma, a medida que Deus espera de você como um sacerdote, escute. Deus levantará pioneiros nessa casa, precursores. O que é isso? Quando o Senhor quis repaginar o mundo, Ele deu um desenho, uma planta a Noé. Noé, ele era um agricultor e teve que se tornar um engenheiro naval, trabalhar com cálculo. Quando ele começou a olhar para aquele desenho, para aquela planta arquitetônica, se pudermos dizer assim, ele falou assim: eu não posso fazer isso. E talvez ele começou a criar vários argumentos para não fazer aquilo que Deus deu para ele. Mas quando ele virou para devolver para Deus, pastor, Deus já tinha ido embora. Por quê? Porque depois que Deus te dá, Ele só recebe pronto. Deus não argumenta com a alma. Deus não recebe desculpas. Quando Deus entrega para Noé, ele trabalhava com a terra. Como que eu vou fazer esse banco de sementes? Mas não era um barco, era um banco de sementes. Deus iria inundar tudo e estava salvando dentro daquele barco o Éden, para replantar o Éden em um novo mundo. Deus está mandando dizer para muitos de vocês: Deus vai repaginar a nação brasileira. Tem muitos de vocês que estão com projetos engavetados. O Senhor está dizendo: saia na frente, não espere acontecer para depois pular, pula antes. Deus será com você. Desenvolva novos produtos. Tenha coragem de investir nas ideias que Deus plantou dentro de você. Todo mundo chamava aquele cara de louco, mas ele se tornou um pioneiro. É um dos únicos caras que o próprio Jesus, em Mateus 24, só fala dele nos dias de Noé. Quando você pula para aquilo que Deus está te provocando, não olhando para a sua realidade, mas crendo na verdade de Deus, você vai começar a viver que a verdade de Deus é maior do que a sua realidade. Vou falar de novo. A verdade de Deus é maior do que a sua realidade. Então diz que Noé agarrou aquilo e praticou, salvou ele, a sua casa, e Noé replantou um novo Éden em um novo mundo. Mas olha para cá, e já vou passar para o pastor aqui. Fica aí onde você está. Essa noite aqui, para você receber esses novos projetos, ideias, inspirações, ideias criacionais, você vai ter que queimar algumas coisas aqui, agora. Você está preparado? Tem alguém aqui? Deixa eu te explicar.
sempre a cereja do bolo vem no finalzinho. Quando Noé saiu da arca, tinha a terra virgem, só que Deus não falava mais com ele. Ele obedeceu a Deus, fez o que Deus falou, e Deus não falava mais. E Deus não falava, e os dias foram passando, e Deus não falava. Ele falou: mas cadê Deus? Lembra que Deus se movia por altares, por sacrifícios. Então veio algo dentro dele assim, ó: você vai ter que queimar parte do que você construiu, para que isso não se torne uma idolatria para você amanhã, um troféu. Olha, eu que fui o construtor da arca, olha, Deus salvou o mundo por mim, olha aí a arca. Sabe o que Deus fez? Queima a arca. Eu não posso queimar a arca vai ser o meu troféu. Números 33, olha para mim, não perca, olha para mim, fica ligado em mim. Números 33 diz que fala sobre Israel, quando Israel ia sair de um deserto para outro deserto, em 40 anos. Sabe qual foi a ordem de Deus para Moisés? Registra quando vocês chegarem no deserto novo. Aí Moisés assim: mas como a gente eu só posso registrar quando a gente... Porque Deus não registra quando você chega, quando você conquista. Deus falou assim: registra quando vocês saírem. Vou falar de novo. Não registra quando vocês... olha, chegamos no deserto de Sim, saímos do deserto. Porque Deus registra o que você solta, não o que você pega. Vou falar de novo. Deus registra o que você renuncia, não o que você pega. Porque o lugar que você tem coragem de renunciar é o mesmo lugar que Ele vai te dar governo para você governar. Vou falar de novo. Isso tem que entrar em você. Porque se você não entender o que você vai ter que abrir mão, não vai vir o novo. Você vai ter nome de vinho novo, vivendo vinagre. Então quando ele queima parte da arca, Deus faz assim, ó, coloca aliança nos ares e começa a falar para Noé como será o próximo passo. Quantos entenderam? Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos. Põe a mão no seu coração. Uma coisa é quando você oferece para Deus, Ele vai receber. Mas para alguns aqui, Deus vai te pedir. Espírito Santo, abra a capacidade dessa casa de ouvir a sua frequência. Muitos que estão aqui, você vai entregar o que você acha que deve entregar. Mas tem algumas pessoas aqui maduras que Deus está dizendo: eu estou pedindo isso. Ele vai dar nome, Ele vai dar número. Eu vou trazer a base bíblica enquanto você vai orando. Gideão quis entregar um cabrito, Deus recebeu. Mas passou um dia, Deus falou para Gideão: eu agora quero o boi do seu pai. Tem coisas que Deus recebe que você quer entregar, mas existem coisas que Deus pede. Se essa casa entregar o que Ele está pedindo, uma nova estação inaugura para vocês nessa cidade. Eu vou chamar o sacerdote da casa, enquanto vocês continuam clamando ao Senhor. Chama o pastor para mim, por favor. Continue entregando, continue se relacionando com o Senhor, continue falando com Ele. Haverá um avivamento, haverá cura, haverá restauração. O Senhor disse que levantou vocês para ser a igreja da restauração dos últimos dias. Atos capítulo 3, versículo 21. Há uma atmosfera sacerdotal sobre a cabeça de vocês.
há algo sacerdotal que permanecerá sobre Cuiabá até Tabernáculos. Toda a movimentação espiritual que vocês fizerem, se prepare para aquilo que Deus irá realizar.